Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje é dia de impressão de leitura. O livro escolhido, Reconhecimento de Padrões, do William Gibson, gentilmente enviado pela editora Aleph, que é parceira do blog canal. O personagem principal dessa história é a Casey Pollard, que é uma cool hunter, ou seja, uma caçadora de tendências. O trabalho dela é esse, né? Ela circula pelos espaços, pelas ruas, pelos bares, pelos lugares em geral. E ele identifica, ela faz esse reconhecimento de padrões, daí o nome do livro. E aí tem uma parte que é muito interessante, que tem uma frase que eu achei emblemática, né, que Homo sapiens é reconhecimento de padrões. E isso faz a gente pensar em vários sentidos, não só em relação ao marketing, não só em relação às marcas em si, mas em relação à própria relação entre as pessoas. Assim, Homo sapiens de fato é reconhecimento de padrões. Quando a gente conhece uma pessoa nova, a gente procura nela coisas familiares com as quais a gente possa se identificar, como se a gente tentasse encaixar essa pessoa no nosso... como, assim, deixa eu tentar ser um pouco mais clara. É como se a gente tivesse ali uma tela de padrões. A gente conhece uma pessoa nova e tenta encaixar essa pessoa em algum desses padrões que a gente já tem. A gente tenta reconhecer esse padrão e a partir daí essa pessoa se torna familiar e você consegue estabelecer algum tipo de vínculo com ela. Com as situações é a mesma coisa. Você tem uma tela de situações, né, situações padrão, você se encontra numa situação nova, você tenta encaixar essa situação naquela sua tela ou em algum espaço que seja próximo daquela situação. E quando ele disse isso, Homo sapiens é reconhecimento de padrões, eu tive um insight de que realmente é a nossa busca constante de identificar esses padrões. Aqui nesse livro ele fala no sentido de que esse trabalho da Casey, assim, ela observa o que está acontecendo na rua, o que as pessoas estão usando, como estão se comportando, né, o que elas estão observando, sendo atraídas por tal ou qual elemento, e aí ela traz para a empresa essas observações e a empresa coloca isso como se fosse a nova moda. Na verdade, a empresa simplesmente devolve para as ruas aquilo que coletou dela. Captura nas ruas essa observação, né? Remodela, coloca num pacote, numa embalagem nova e devolve para as ruas como se fosse a coisa mais original do mundo, mas simplesmente é uma devolução. Refletir sobre isso é muito bacana, porque assim, é como se às vezes a gente fala assim, eu não vou ser um escravo da moda, eu não vou usar alguma coisa que estão determinando que eu vou usar, quando na verdade essa coisa que a moda está trazendo é algo que a moda já capturou do que estava acontecendo, aquela tendência já estava acontecendo em certa medida. O que ela faz é expandir essa tendência e transformar num padrão, digamos assim. Eu vou pescar aqui no celular as coisas que eu observei, as pontuações que eu fiz nessa leitura, porque realmente até na minha cabeça, né, até agora, a leitura de reconhecimento de padrões, assim, eu consigo identificar que foi uma leitura muito boa, muito prazerosa, mas está bem fragmentada, como se a experiência ainda não tivesse assentado na minha cabeça, então eu vou precisar de um auxílio, tá certo? Então, essa frase para mim foi emblemática, que Homo sapiens é reconhecimento de padrões. O trabalho de Casey é identificar padrões que possam se transformar em moda, né? E além disso também ela faz um trabalho de consultoria com empresas. Então a empresa tem um logotipo, tem uma logomarca e ela vai analisar, ela vai observar aquele logotipo e é como se ela tivesse uma espécie de feeling, né? Se aquele logotipo vai funcionar ou não, se aquele logotipo comunica bem a marca, comunica bem os valores que a marca quer transmitir para o seu público. Isso é bem interessante. E por causa disso, ela vai se envolver em várias situações. Mas o mais curioso de reconhecimento de padrões é que, embora a Casey trabalhe com moda, digamos, né, com marcas e com potencial, as fragilidades e potencialidades das marcas, ela tem alergia a marcas. E eu não estou falando alergia no sentido metafórico. Ela realmente é alérgica. Ela tem reações físicas, reações orgânicas a marcas. Algumas marcas específicas. Né? Algumas marcas, como por exemplo a Michelin, o boneco da Michelin, que é um exemplo bem claro que aparece no livro, nessa história, ela serve de gatilho. Ele ver o boneco da Michelin, entrar em contato com a marca da Michelin, acho que é Tommy Hilfiger, não sei como é que pronuncia direito. Tommy Hilfiger também serve de gatilho para disparar essa reação física dela de alergia às marcas. Algumas marcas são neutras para ela, funciona até como um calmante, acho que a Starbucks é assim, mas outras marcas não. E isso faz com que a Casey tenha uma dificuldade muito grande para comprar coisas, para comprar roupas, para comprar bolsas, para comprar objetos do dia a dia. Há uma teoria sensacional nesse livro. Como a Casey viaja muito, ela sofre muito de jet lag. Então, quando ela chega
nas cidades, dos locais que ela tem que ir por algum motivo, primeiro a trabalho, depois por motivos pessoais, e depois por motivos pessoais de trabalho, tudo misturado, né, de tudo um pouco, um balaio de gato enorme. Ela fica muito sonolenta, muito cansada, tem momentos em que ela desliga completamente, ela precisa dormir imediatamente, senão ela vai tipo, cair na rua, alguma coisa assim. E aí ela fala de uma teoria que um amigo dela tem do atraso da alma. Ele diz que quando uma pessoa faz ela muda muito de lugar, ela viaja muito e tem voos muito longos, que o jet lag é causado pelo atraso da alma, ou seja, a pessoa entrou no avião e foi para aquele lugar, só que a alma não teve a mesma velocidade de transposição de lugar que o corpo. Então a pessoa foi, mas a alma dela está vindo ainda está a caminho. É por isso que ela tem esse mal-estar todo, que ela fica desorientada, desconectada, totalmente exausta, porque a alma dela sofreu um atraso, não chegou ainda para se juntar novamente com o corpo. Isso é o jet lag. Então achei essa teoria sensacional. Esse livro me desmontou, porque não era uma ficção científica com marcianos, com viagens para a Lua, com viagens interplanetárias, né, com invasão alienígena. Era uma história baseada no nosso mundo, que se passava na nossa época, extremamente atual, com uma rede de acontecimentos extremamente intrincada, com a ação na medida certa, assim, com momentos de clímax quase cinematográficos. Eu acho que esse livro é extremamente filmável. Se algum diretor bacana quiser topar isso, acho que seria muito, 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 embora tenha medo de que livros muito bons sejam adaptados, mas acho que seria uma experiência muito bacana, né? Como os textos do Philip K. Dick, que eram extremamente filmáveis, que são extremamente filmáveis. Eu acho que Reconhecimento de Padrões também é extremamente filmável, porque ele faz uma apresentação visual muito boa dos acontecimentos. A gente consegue acompanhar realmente a Casey enquanto ela está em Nova York, em Londres, em diversas cidades, né? E sim, o principal da história eu não falei. Eu falei da profissão da Casey, eu falei em que ela trabalha, eu falei da dificuldade pessoal, né, da questão psicológica de alergia a marcas, mas eu não falei do mote que traz toda a aventura para esse livro, que é o filme. O filme, na verdade, são fragmentos mínimos de filme que vão aparecendo na internet de tempos em tempos. Nunca se sabe exatamente aonde, nem quando, nem como ele vai aparecer, mas esses fragmentos de filme criam uma espécie de seita. Cria-se um fórum, que é o FFF, um fórum que reúne pessoas obcecadas pelo filme, saber o que é isso, que fragmentos são esses. Já apareceram, se eu não me engano, 135 fragmentos que as pessoas desse fórum vão juntando e tentando formar um todo coerente. Então eles querem saber, isso é um filme já pronto e o autor está liberando pedaços? Isso é um filme que está em processo enquanto o autor vai liberando pedaços? Quem é esse autor? É um autor só? São vários autores? É o trabalho de um artista estilo lobo solitário? O que é isso? E a Casey faz parte do fórum porque ela também se interessa muito pelo filme, e é aí que entra o trabalho dela. A empresa primeiro contrata para avaliação de marca, se essa marca, o logotipo, vai funcionar ou não. É uma modificação de logotipo que vai ser feita e se esse logotipo vai ter sucesso ou não. Então, através do feeling dela, eles pedem essa avaliação, porque confiam na consultoria que ela traz. Mas, ao mesmo tempo, o dono da empresa contrata ela para uma outra tarefa, que é descobrir quem é o autor do filme, porque ele acha que esse marketing em torno da divulgação do filme e a multidão de fãs que esse filme, né, conseguiu arrebatar, é a melhor estratégia de marketing dos últimos tempos. Ele quer saber quem é essa pessoa e como ela conseguiu fazer isso. A Casey, como já é super ligada ao filme, também tem essa curiosidade, e outros amigos dela do mesmo modo, ela topa essa empreitada e aí vai tentar descobrir quem é o autor do filme, que filme é esse, descobrir a história por trás desse filme enigmático, desses fragmentos enigmáticos do filme. E é aí que começa toda a aventura, que ela se envolve com situações extremamente perigosas, de risco à vida mesmo, que ela fica perdida sem saber em quem confiar. A gente também fica meio sem saber em quem ela pode confiar ou não. Tem um personagem que aparece e você achando, ele não tem nada a ver com a história. E aí de repente você descobre um podre dele. E você fica o tempo todo achando que já o outro que se mostra sempre inocente, sempre bacana e parceiro dela, você começa a imaginar, será que ele é parceiro assim mesmo? Ou ele vai dar um golpe, ou ele é uma espécie de espião da Casey o tempo todo. Então, assim, a Casey é uma personagem que eu achei muito bacana, a personagem feminina corajosa em muitos sentidos, frágil, extremamente humana em outros, não é aquela Wonder Woman,
né? Aquela criatura que não tem medo de nada, que é imbatível, que se acha Xena, a princesa guerreira. Muito pelo contrário. A Cassie tem várias questões. Ela está bastante imobilizada ainda pela perda do pai. O pai dela desapareceu no 11 de setembro. A última coisa que se sabe é que ele estava indo para um prédio de escritórios para fazer uma reunião. O pai dela trabalhava com sistemas de segurança para multidões. E ele estava indo para uma reunião com um possível cliente. E aí ele pegou um táxi, foi para a reunião e sumiu. Não se sabe se ele morreu, se ele desapareceu, o que foi que aconteceu com ele. E a família, né, Cassie e a mãe, não conseguem, estão na justiça brigando para conseguir a declaração, né, de morte dele, para que possam entrar com um processo de pensão, essas coisas todas. E esse não saber da Cassie mexe muito com ela. Então, a alergia a marcas, esse trabalho de circulação para reconhecimento de padrões, a vida atribulada que ela leva, essa questão do jet lag ou atraso da alma, tudo isso faz da vida dela um caos, né? Um completo caos. A vida dela é assim, ela não tem um porto. A Cassie não tem um porto. A vida dela é sempre um vir a ser. É sempre ela está sempre a caminho de algum lugar, a caminho de alguma coisa, a caminho de algo dar certo. E eu encerro essa impressão de leitura dizendo que gostei muito da leitura. Volto a dizer pela terceira vez que foi um livro que me desmontou, assim, me desorganizou em certa medida, me fez pensar em muitas coisas. Destaquei algumas passagens que eu gostei bastante, destacaria mais, mas eu enchi de flag esse livro, né, eu vou colocar muito mais. Os personagens, ao contrário de outros livros que a gente lê, que a ação é muito boa, mas os personagens não são tão carismáticos ou marcantes. Aqui não, a ação é excelente, os personagens também são excelentes. O William Gibson consegue trabalhar muito bem na ação, ele consegue costurar muito bem os eventos e ele consegue também costurar muito bem a personalidade dos personagens. Ele consegue trabalhar esse lado psicológico, emocional, a relação entre eles muito bem. Tem diálogos inteligentes, diálogos irônicos, sarcásticos, são personagens super bacanas. A Casey Pollard é uma personagem que consegue carregar assim, o título de protagonista do livro. E junto com ela, o Parker Boy, que é uma espécie de protagonista também, é outro que consegue dar conta do recado. E eu confesso que assim como outros livros queridos, né, que eu falo sempre O Nome do Vento e A Passagem, eu ainda estou com saudade desses personagens, especialmente da Casey e do Parker Boy. É isso, Reconhecimento de Padrões, William Gibson, editora Aleph. Um beijo e até mais. Tchau.